Olá pessoal, boa tarde. Dando sequência ao nosso estudo do livro Emmanuel, vamos encerrar hoje o capítulo 11 e, se Deus quiser, iniciar o 12. Então hoje nós vamos ver o 11.4, necessidade de exemplificação. Antes da prece inicial, gostaria também, a nossa casa está anunciando que nós estamos com vários romances espíritas à venda com preço geral de R$20. Aqueles que quiserem podem vir ao centro aqui nos dias de funcionamento, que serão bem atendidos. Vale a pena, viu? Romances excelentes, ok? Vamos então ouvir a prece que a nossa irmã Marina vai fazer. Senhor Jesus, irmão querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez nessa tarde reunidos para o estudo do livro Emmanuel e para o trabalho de paz. Agradecemos a espiritualidade amiga que preparou para nós com tanto carinho esse ambiente e agradecemos a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, ao nosso anjo da guarda que está sempre conosco e a todos os amigos espirituais que vêm nos ajudar, que vêm participar deste estudo. Vamos pedir das pessoas que deixaram os nomes nas caixinhas, os encarnados e os desencarnados, e pedir de uma forma bem especial para o Elton Marques, que a espiritualidade amiga possa ir até o hospital, frutificar a água que ele for beber, e colocar as mãos sobre esse irmão, os médicos do espaço que possam olhar por ele, por esse jovem. E vamos pedir para as pessoas que não puderam estar aqui conosco, que a espiritualidade amiga possa visitá-las, abraçar cada um deles. E também que a espiritualidade amiga visite os nossos lares, levando a paz e a luz para nós, para os nossos entes queridos que lá ficaram. O Senhor continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Elisângela, então você lê para nós o 11.4 para a gente comentar um pouquinho depois. A necessidade de exemplificação. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça receberdes. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina a que são pregoeiros. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, e sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselhos da verdade, cujos ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada, que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação e, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. Praticamente deu um roteiro para o médium, né? Como deve agir o médium, né? Tem uma palavra aí, antanho quer dizer passado. Então, erros do passado. O que a gente pode dizer para isso? Que Emmanuel está dizendo para nós? Que para ser considerado um médium no espiritismo, além de ter uma mediunidade ostensiva, é preciso ter como princípio a ética, a humildade e a caridade. É o resumo, né? No entanto, muitas vezes os médiuns podem se perder nesses princípios e cair numa coisa terrível que chama-se vaidade.
na arrogância e no egoísmo. Quantos falham? Quantos que olham, se acham como se fossem acima de tudo, os melhores, e realmente sabemos que isso aí pode ser tirado a qualquer momento, se for agir negativamente, se começar a se prejudicar e prejudicar o próximo também, né? Por isso é fundamental que os médiums, olha, isso aqui, ele fala muito isso aqui, tenham uma constante necessidade de exemplificação. Por isso que é o nome, necessidade de exemplificação. Por quê? Porque ele não é que ele fala, o que ele exemplifica, como que é a vida dele, é que vai trazer, fala mais sobre ele. Então, se é um médium que vive cheio de vícios, tem uma vida muito material, que só é médium no centro, naquilo ali, na vida lá fora, totalmente desregrada, é algo que não bate, que na realidade, ao invés de receber espíritos bons, vão receber espíritos sombeteiros, os pseudo-sábios, e vão passar algo em total desarmonia com aquilo que realmente deveria ser, né? Ou seja, ele deve agir de acordo com os ensinamentos que recebe dos espíritos. Eles precisam ser exemplos de amor ao próximo, de justiça e uma coisa muito importante, equilíbrio emocional e dedicação ao serviço do bem. Equilíbrio emocional. Por que o equilíbrio? Porque a pessoa equilibrada, dificilmente ela vai receber energias que irão jogá-la no chão. Por quê? Porque ela consegue equilibrar. Por exemplo, tem momentos da vida que nós estamos tristes, estamos às vezes magoados, às vezes com pequenas coisas que perturbam, uma discussão em casa, em família, uma coisa, um negócio que não deu certo, que perturba. E essa perturbação não pode se tornar uma constante, esse desequilíbrio, porque vai alterar a capacidade mediúnica também. Isso não vale só para os médios, não, vale para nós, todos nós, que devemos cuidar muito do nosso equilíbrio emocional, porque desanda. E quando desanda, o que acontece? Nós estamos à mercê de espíritos negativos que vêm e vão fomentando cada vez mais. Então, esse é um problema. Então, mediunidade, gente, quando ele fala aqui, a bendita possibilidade de reparar os seus erros do passado, todo médium, praticamente todos, vêm com uma oportunidade de reparação. Recebem isso aí, afloram esse tipo de mediunidade para que ele aprenda a exercer a caridade, a calma, sem egoísmo, ser uma pessoa bem fraterna, e que vai ajudá-lo também a dominar as suas más inclinações. Por quê? Porque é um trabalho, porque não adianta nada receber ajuda que passa mensagem bonita, psicofonia, falando, faz isso aqui, meu irmão, não faça isso, não faça aquilo, e a vida dele está um tormento, e tudo bagunçado, que não leva a nada. O que resolve isso? Está falando para os outros, esquecendo de si próprio. Isso é um fato que também acontece. Então, o médium é missão, gente, missão muito. Diga. Deixa eu perguntar, você disse que às vezes fala uma mensagem bonita, fala bem, fala bonito, mas a vida dele está um torpor. A espiritualidade não interfere nisso para ele não fazer palestra naquele dia, não atender naquele dia, porque não é meio contraditório, não? É contraditório, mas a espiritualidade respeita o livre-arbítrio, porque essa pessoa, ele tem conhecimento que não pode, não deveria. Então tem que ter ele próprio, despertar nele. Hoje eu não estou em condições. É a mesma coisa acontece. Quantas vezes eu chegava aqui, né, numa palestra do Deus, falava, não tem condição de dar passe hoje. Eu estou ainda, de alguma forma, desequilibrado, algum problema. Então isso é perfeitamente natural. Mas você tem que falar. Sentir que hoje, né, acontece com todos os pacientes, acontece isso. Tem um dia que a gente, né, Marina, a gente precisa tomar passe às vezes, né, em vez de doar. Então isso é um fato, né? Então isso acontece, mas por quê? Porque nós devemos nos conhecer. A base nossa para que a gente possa evoluir é o autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos, que a gente conhece, né, todo mundo, mas esquecemos
de nos conhecermos, né? A gente vai querendo sempre resolver a vida dos outros, saber tudo que acontece com os outros, que a pessoa é isso, a pessoa aquilo, e nós. Será que aquilo nós estamos apontando nós somos também? Então, esse é o trabalho constante para a evolução, né? Então, por que a exemplificação do médium é importante? Porque através dela, o médium se torna um instrumento eficiente, como diz aqui, para a transmissão das mensagens e orientação dos espíritos. Além disso, a exemplificação ela é fundamental para que o médium esteja sempre, a palavra mágica, em sintonia com os planos espirituais superiores, evitando a influência de espíritos mal intencionados. Deixa eu só lembrar uma coisa. Naquele outro caso que você estava falando, o médium, quando ele dá essa comunicação bonita, mesmo ele estando desequilibrado, ele pode ser uma comunicação anímica. Ele tem conhecimento e ele dá essa comunicação por ele mesmo. Entendeu? Apesar de a vida dele ser desequilibrada, nada tira o conhecimento que ele tem. Não, isso é verdade. E ele pode dar uma... Agora, tem um outro fato também, que lá no livro que eu estou estudando, junto com a autonomia, da Universidade de Autonomia, Geraldo deve ter visto lá, que no capítulo 27, se não me engano, que a espiritualidade às vezes fala da água. Você tem que tomar água limpa, mas você está num lugar que não tem água limpa, você está morrendo de sede, o que você faz? Então, às vezes, a necessidade do momento, mesmo que o médium não esteja preparado, quer dizer que o cano está sujo, de alguma forma a espiritualidade age para que naquele momento, dada a importância daquilo ali. Então, olha para você ver. Tem nada a ver. Nesses casos, se for estritamente necessário. Exatamente. Passa, Exatamente. Tem... É a água do cano Caso sujo. extremo, né? Oi? Caso extremo. Extremo. Tem um livro que chama Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. José Herculano Pires. Aí ele cita uma situação em que Kardec estava muito atribulado só com as duas médias, né? As duas irmãs lá, e ele precisava de mais alguém para auxiliar, né? Para trazer algumas mensagens, porque as duas meninas estavam exacerbadas, né? De trabalho. Aí o benfeitor dele falou para ele, e ele queria usar o médium que era amigo dele, né? Conhecido, pessoal, tudo, e que ele tinha confiança, a própria espiritualidade falou para ele, a verdade não pode falar pela boca da mentira. Ou seja, dada a condição moral do médium, apesar de ser amigo dele e tudo, ele não tinha condição moral para trazer a mensagem da boa espiritualidade, né? Podia ser que contaminasse, que viesse espírito. No caso ele estava fazendo a codificação, né? Muito séria. Os espíritos de verdade ia se afastar ali e ia deixar que a comunicação ficasse ao Deus danado, né? Qualquer espírito que viesse dessa mensagem. Então, mas dada, por exemplo, no caso dele lá, no caso que o Aulo estava vendo lá, aquela pessoa precisava, então não estava legal, usou na medida do possível. O que você ia dizer? Não, é que você falou da questão de água suja e limpa, eu lembrei de um caso, mas não tenho, depois eu comento. Então tá legal. Não tenho. Importante, então, é essencial que os médios estejam sempre em constante evolução pessoal. Olha a palavra certa. O médium não pode estacionar. O médium tem que estudar também. É fundamental. Tem que fazer o evangelho, tem que ler, aprender o evangelho. Porque isso aqui, o evangelho, gente, isso aqui ajuda a nossa transformação moral. É aquilo. Não é só porque eu tenho essa tarefa, eu nunca estudei, eu não vou saber nada. Tem que saber, tem que conhecer, tem que estudar. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso. Para saber se, isso aqui é meu mesmo, ou é anímico, ou não é. Se policiar. Aí é que entra também a tal da fascinação, né? Eu não preciso de nada. Eu não preciso estudar, porque eu sou médium.
Tem gente que acha que ser médium é supra-sumo da doutrina. Já nasceu pronto, né? Mas aqui, os pseudo-sábios não são só os desencarnados, tem os encarnados também. É a mesma coisa. Então, eu acho que não E precisa como? estudar, que não precisa por quê? Porque eu sou médium. Eu sou médium. Então, é um engano que está aí, porque aí já está fascinado mesmo. Aí é cuidado duplo, que todo mundo tem que ter com um médium assim. Né? Então, o médium é missão, nós já vimos aqui, todo médium tem um passado que precisa ajudar ele, resgatando o passado e está ajudando, ele está evoluindo e ajudando as pessoas a se evoluírem também. Esse é o fundamental. Então, ele está se doando, está à disposição, como o passista também está se doando, é uma doação. Então, isso é muito importante para a gente entender. Lê para mim nós agora o 11.5, o problema das mistificações. Muito interessante. Bem mais alto para entender todo mundo. 11.5, o problema das mistificações. O problema das mistificações não deve impressionar os que se entregam às tarefas mediúnicas, os quais devem trazer o Evangelho de Jesus no coração. Estais muito longe ainda de solucionar as incógnitas da ciência espírita. E se os médiuns, às vezes, torna-se preciso semelhante prova, pois muitas vezes os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que socorrem das suas possibilidades. Tende o coração sempre puro, é com fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico, que se podem vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas persistentes. É preciso esquecer os investigadores cheios do espírito de mercantilismo. Permanecei na fé, na esperança e na caridade em Jesus Cristo, jamais olvidando que só pela exemplificação podereis vencer. O que a gente pode tirar disso? Exatamente o perigo do desvirtuamento. É exatamente o que a gente estava falando. Né? O dinheiro, o poder. Quantos exemplos nós temos de médicos que faliram aqui na nossa região, na nossa atualidade, conhecimento que a gente tem? Quantos? Né? Se tem até o caso, né? Lamentavelmente, o João de Deus era um grande médico, fez muita coisa boa, mas em algum momento falhou. Edson Queiroz, que recebeu o Dr. Fritz também falhou, e tantos outros falharam por massagear o ego, onde subiram e perderam a capacidade, né? Então isso é importante. Sabe Então, o que eu ouvi falar uma vez? Aquele livro Aconteceu na Casa Espírita. É um livro ótimo. O Destino, não sei o que, o nome pela médium, não sei o que. Esse livro é excelente. Eu acho que todos são esse livro. Eu já li. Esse também já li. Todos nós também. Mas esse livro dele vendeu feito água. Depois disso, subiu o ego. aí, Isso eu fiquei sabendo, não sei se procede. Fiquei sabendo que subiu o ego. Ele, assim, quando ele era convidado, ele perguntava quantas pessoas ia ter. Sabe? Subiu o ego, ele ia todo de terno, porque ele gostava de andar muito elegante, depois da venda. O que é isso não mais do que uma fascinação? Não é? O livro é ótimo, mas não precisava. por que eu falo, né? Se você falar para os outros e não servir para você, não adiantou nada. Pois é, o que adianta isso? Nada. Não é? É jogar pérola nos porcos, por quê? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço, isso não existe, não é verdade? Então o Espiritismo é uma doutrina que busca o quê? Evolução espiritual das pessoas. Estamos aqui como? Através do conhecimento. Por isso do estudo. Tem que estudar, gente, não adianta. Por quê? Porque é até base. Pedro, se você não lembrar, você sabe, eu sei onde encontrar. No livro dos médios e tal, vamos pular um capítulo, livro dos Espíritos. Vamos ver, lá na Gênesis. Você tem que ter uma noção, você sabe tudo de cor. Saber de cor as 1019 perguntas do livro dos Espíritos. Não.
Não é isso. Mas é saber localizar, pelo menos, isso aqui vou achar em tal ponto. Porque ninguém é obrigado a saber tudo. Não, faz a pergunta, se eu não tenho ainda, eu vou precisar para saber. Isso não é demérito nenhum para ninguém. Ninguém sabe tudo 100%. Então, conhecimento das leis é necessário. Por que se dá essa comunicação? Como? Tem que estudar, né? O livro dos médicos tem que ser estudado. A pessoa tem um conhecimento daquilo que ela vai participar. Aqui está começando de novo, né, Geraldo? O curso de mediunidade já começou ou não? Vai começar o ano que vem, que mudou. Mudou, né? Isso é muito importante. As pessoas saberem, desenvolverem. Fazendo um outro que é preparatório, no mesmo horário, no sábado, só que é preparatório para interessante. Para ver o pessoal que vai Se engajar, engajar para poder passar tudo. É verdade. Então a comunicação pode ser alvo de mistificações? Pode. Nós sabemos. Como você agora pode ser. Nem não é uma mistificação, é algo anímico da pessoa. E nós temos uma bagagem de milhares de anos que está dentro de nós, de repente pode aflorar no estado de meditação, talvez sai coisas, lembranças nossas. Você pensa que o espírito é você mesmo que está falando. Pode ser aquele médium, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, entendeu? Então ele vai falando, ele sabe tudo direitinho, mas não faz. Então o que a doutrina explica para a gente? É preciso ter discernimento e análise crítica para identificar as informações verdadeiras e as mistificações. Por isso eu tenho que conhecer. O cara fala para você assim, você tem que fazer isso aqui, tal, tem que pagar dinheiro, tem que comprar isso. Opa, isso é espírita. Isso aí, respeitamos outras religiões espiritualistas, não tem nada a ver. Fala de vingança, você tem que vingar, você tem que fazer isso. Você vai usar os espíritos para trazer o marido ou a mulher de volta, isso é uma coisa. É o conhecimento que faz você filtrar isso. Se alguém falar isso para você e você tem noção que o Espiritismo ele mostra para a gente as leis divinas, isso está em desacordo com as leis divinas. Lógico. Então não tem como estar certo. É aí que está o discernimento. Pegando o gancho que a Elisângela falou, está falando muito médio, estudar. Por isso que nós também precisamos estudar. Sim. Porque aí, se a gente vê alguma coisa, fala, nossa, mas está estranho isso. Fica aquele pontinho de interrogação. Eu tenho muito livro no meu lado, tem um ponto de interrogação algum parado, que eu achei estranho. Mas parece que eu não concordo Não muito é? com Então, isso, eu né? preciso ser médico. Ou às vezes a gente não tem capacidade de enxergar aquilo com outros olhos ainda. Também. Por isso que eu rabisco no segundo, Às vezes é só todo uma mundo faz isso, né? interpretação. Eu rabisco na primeira, outra cor na segunda, vai entendendo. Então, nós também precisamos estudar. Lógico. Para saber o que se passa numa mediunidade. Hoje a Casa Espírita que mantém estudos é a que está na vanguarda, não tenha dúvida. Não importa se tenha muita gente, não tem necessidade de ter muita gente, não. Até com muita gente estudo não é produtivo. Não é produtivo. Não é. Tem que ser assim mesmo, igual nós estamos aqui. Porque você debate, conversa, entende, e chega, não sabe, vamos procurar saber o que é isso aqui. Aí resolve, não é verdade? Então, esse discernimento, análise crítica, para identificar se as informações recebidas são aquilo. Como, por exemplo, você conhece uma pessoa e fala, eu recebi Francisco de Assis. É? Será? Aí foi o ponto do Interrogação. Não é julgar o médium, mas como que ele é? Qual o tipo de comunicação? Qual a capacidade moral do médium? E não aceitar tudo que chega até a gente assim, né? Como Porque, cordeirinho balançando a cabeça. porque os pseudos sábios estão aí também, os obeteiros estão falando aí. Uma hora tem um escorregão, no meio de uma coisa bonita, você vai lendo com calma, você vai ver que tem um escorregão, não são 100%. É isso que tem que dizer. Uma boa árvore dá bons frutos, uma má árvore Não dá dá, bons não frutos. tenha dúvida. E aqui Emmanuel está falando, apenas pela exemplificação podereis vencer. Exatamente. Né? Então é isso aí. Além disso, é importante lembrar que a integridade moral e ética do médico também é fundamental para a qualidade e a veracidade das mensagens recebidas. Então, precisamos buscar o conhecimento e a evolução espiritual, todos nós, e principalmente os médicos. Então, isso aí, o problema das mistificações é um fato, ocorre, está cheio aí, mas a gente tem que ter o discernimento e respeitar o livre-arbítrio da pessoa, se aceita se não quiser. Você não vai brigar por causa disso, você não vai ofender a pessoa por causa disso, não me serve. É bom.
Isso aqui, por quê? Porque não está dentro dos padrões da lei divina que você disse há pouco. Então, acabou. Vamos seguir em frente. Por quê? Porque a semeadura está fazendo, mas vai ter que colher não vai? Se a semeadura, como diz o Haroldo, você semear 1 tonelada de pimenta, você vai ter que comer aquela pimenta na hora que chegar. Não, eu estou só semeando. Mas você vai ter que comer pimenta, você vai ter que comer pimenta. Vai arder até o fio de cabelo, mas você vai ter que comer. Então é assim que funciona a lei divina, não é verdade? Marina, lê para nós o 11.6, apelo aos médiuns. Apelo aos médiuns. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam incessantemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia de tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, por meio da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Aí, a semeadura e a colheita, não tem como, né? A gente tem que seguir isso aí. E, resumindo, a gente pode dizer o seguinte, desse capítulo todo: ser médium não é uma tarefa fácil, não é. Exige dedicação, disciplina, compromisso com a sua própria evolução espiritual. Isso é um fato. Nesse sentido, os médiuns têm determinadas responsabilidades, sim, e obrigações que devem ser cumpridas para o bom desenvolvimento das atividades. Fiz um resuminho aqui, aleatório, mas não tanto dentro da doutrina, entre as principais obrigações dos médiuns. Por exemplo, responsabilidade pela própria evolução é a autotransformação. Verificar aqui. O médium deve desenvolver a espiritualidade trabalhando na reforma íntima aí, e primeiro pela qualidade das suas comunicações, para melhorar cada vez mais, apurando cada vez mais, e automaticamente você vai asfaltando a avenida que vai receber. Não vai ter buracos mais. Quanto mais você se preparar, mais lisa está o caminho com a espiritualidade superior que vai canalizar. Quer dizer, todos ganham com isso, né? Assiduidade e pontualidade. Isso é fundamental. Tal hora, tal dia. Ah, eu não vou hoje porque tem um jogo. Ou tem o final da novela. Ah, é às 8. Chega 8h15, 8h20. Como? Tem visita em casa. Tem visita em casa. Agora eu te pergunto. E aí? E o compromisso? Você faz compromisso com o futebol, com os amigos, com as festas, mas não faz compromisso. Então, tudo isso é anotado. Se a equipe preparou todinha para trazer as pessoas que necessitam de ajuda, que precisa, preparou, está esperando que aquele médico vai chegar, não empanturrado de comida, de nicotina, de álcool, para cumprir a sua missão. Ele chega empanturrado de comer Eu fiquei com essa pergunta na cabeça, no evento que teve de sábado. Foi a espiritualidade que marcou aqui? ajuda. Vai lá em Pouso Alegre tal dia e tal hora? Não. Aqui alguém teve a ideia de contatar. Aí, a partir do momento que a escolha foi do encarnado, do livre-arbítrio, aí movimenta-se. Possibilidade de movimento. É um fato. Por exemplo, sabemos que hoje estamos aqui, toda quinta-feira às 2 horas. Então, vem o pessoal que vem estudar também. A espiritualidade, toda quinta-feira, 2 horas. É. Hoje a gente pode ir lá porque tem gente lá que precisa escutar. A gente vai vamos ouvir, vamos ajudá-los também. Vem a espiritualidade, a equipe vai fazer. Da mesma forma como funciona o Evangelho lá. Mesma coisa. Assiduidade e pontualidade. Isso é fundamental em qualquer reunião, principalmente a mediúnica, né?
Preparação para a prática mediúnica. O médium é dedicar-se aos estudos do espiritismo a fim de se preparar para a prática mediúnica. Além disso, deve manter uma postura equilibrada e tranquila durante e depois das práticas mediúnicas. Que o médium, se não se controlar, o espírito zombeteiro vai jogar ele no chão, vai fazer ele cuspir, vai fazer vomitar, vai fazer tudo aquilo. Por quê? Ele tem que ter um autodomínio para saber que, se ele estiver equilibrado, nada vai desequilibrado. Ele vai estar firme, moral, espiritual, tudo certinho. É isso que a gente tem que importar, entender, né? Prática da caridade também é um fato. Deve praticar a caridade nas suas atividades fora da casa espírita, ajudando aqueles que precisam sem esperar nada em troca. Não é caridade material somente, não, gente. É a caridade da visita, da palavra, da vibração positiva que você faz, mesmo aquela pessoa não está presente, você está mandando luz para aquela pessoa. Olha, aquela pessoa está triste, vamos mandar a coisa. Sentir como um hábito orar, vibrar por aqueles que estão necessitados, amigos, inimigos, principalmente inimigos. Principalmente inimigos. Ah, ele não gosta de mim, não faz nada, mas vou mandar bem luz para ele. Deus abençoe ele. Tudo isso ajuda. E, principalmente, ter honestidade e ética. Isso é fundamental em toda a sua vida, evitando fraudes, enganos, qualquer tipo de conduta inadequada, principalmente no tocante à convivência social. Principalmente é o perigo, né? Se envolverem emocionalmente com um médico casado envolvendo com uma moça que trabalha também, vice-versa. Acontece. Por quê? Por fraqueza e por invigilância isso pode acontecer. Esse livro aconteceu na casa espírita, a espiritualidade estava afim mesmo de destruir aquela casa. Então eles envolveram. Um médium, uma mulher. Lembrei do frase, exatamente. Sabe? Mas é o perigo. Para desacreditar tudo. É o perigo que ronda uma casa espírita. Aquele livro é excelente, não sei se alguém aqui já leu. Eu já li. Certo, desde nós todos lermos. O nosso chefe nosso lá, ele fez todo mundo ler. Ele Esse trouxe livro Cada um tinha que ir um prazo para ler. Aí nós É muito interessante. Tem aqui? Uma casa espírita. Tem aqui na biblioteca? Né? Eu acho que tem. Eu não sei se tem. Alguém me emprestou esse livro aqui. Não sei se é daqui. Mas eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu viu? já li, mas não li daqui não. Mas alguém me emprestou há uns anos atrás. Não sei se é da casa ou se é Eu vou ver se pessoal. tem. É interessante, muito interessante. Então, pessoal, encerramos agora o capítulo 11. Muito interessante, mas muito interessante. Eu acho que foi muito produtivo essa mensagem aos médios. Vale a pena a gente ler mais com calma para a gente entender. Agora, vamos iniciar o 12. Margarete, lê para mim o 12. 12. A paz do último dia. Já pensastes na paz do último dia na terra? Há na alma, prestes a regressar à sua eterna pátria, um mundo de sensações desconhecidas. Nesses olhos nublados de pranto, num corpo lavado pelo copioso suor da agonia, gangrenado e semi-apodrecido, onde os órgãos rebeldes, em conflito, são centro das mais violentas e rudes dores. Existe todo um amontoado de mistérios indecifráveis para aqueles que ficam. Nesses rápidos minutos, um turbilhão de pensamentos represa-se neste cérebro esgotado pelos sofrimentos. O espírito, no limiar do túmulo, sente angústia e receio, e nos estertores da sua impotência vê numa continuidade assombrosa as imagens movimentadas, toda a inutilidade das ilusões da vida material, todas as suas vaidades e enganos tombam furiosamente, como se um ciclone impiedoso os arrancasse
face do seu íntimo, especialmente para esses irmãos viveram sempre de si, na profundeza de suas consciências, como se atravessassem um deserto árido e extenso. Todos os erros do passado gritam nos seus corações. Todos os deslizes se lhes apresentam e nessa quietude aparente de uns lábios que se erram do doloroso rito da morte, existem grados de blasfêmia e de desesperação, que não exultais em vosso próprio benefício. Para esses espíritos não existe a paz do último dia. Amargurados e desditosos, lançam no passado o olhar e reflexionam: ah, se eu pudesse voltar aos tempos idos. Esse aí, gente, é dizendo nossa hora da morte. Últimos minutos antes de fechar. Então, como Emmanuel é um poeta, né, ele traz aqui... Por isso que eu difícil. Verdade, né? Olha que chique. Nesses olhos nublados de pranto, num corpo lavado pelo copioso suor de agonia, granguenado e semi-apodrecido, onde os órgãos rebeldes, em conflito, são centro das mais violentas rudes dores. Existe todo um amontoado de mistérios indecifráveis para aqueles que ficam. É, exatamente. Aquele momento que os órgãos vão entrando em falência total, vão se parando, vão já começando o apodrecimento mesmo, antes até de cerrar os olhos, sair o último, já começa, vários órgãos já entram, já receberam o aviso que precisam da destruição do corpo, e vai chegando. E o espírito aqui, como diz aqui, sente no limiar do túmulo, sente angústia e receio. Por que o receio, gente? É um receio que nós, que já estamos estudando a doutrina, já estamos vivenciando um pouco, não devíamos ter. Por quê? Porque a gente tem que preparar que a morte é algo natural, que vai acontecer a qualquer momento e que mais fácil será quando nós compreendemos realmente que viemos aqui e estivermos com o nosso coração limpinho, na medida possível. Chico Xavier no avião. Chico Xavier foi... a história do Chico no avião, né? Me fez lembrar do Chico Xavier no avião. Conta pra nós. A gente está falando que a gente Todo mundo gritando, ele... Porque o avião entrou numa turbulência, né? Todo mundo gritando, me socorra, me socorra. E o Chico começou a gritar também. E a Emmanuel parece que você está fazendo? Cala a boca, Chico, você grita. Não, mas eu vou gritar também. E continuou gritando. Aí o Emmanuel falou para ele: por que ele está gritando? Porque eu vou morrer, então morra com educação. Deus do céu. E aí, tudo isso aqui que ele fala para nós aqui é da necessidade da nossa melhora, né? Então, o que o Espiritismo considera o último dia na Terra? Simplesmente será cada de nós estamos encerrando um ciclo evolutivo. Concorda? Eu vou morrer aqui, encerrei meu ciclo. E como a humanidade inteira vai encerrar um ciclo também. Todos nós encerramos um ciclo encarnado, iniciamos um desencarnado, aguardando reencarnar outra vez também, sempre em espiral, sempre melhorando, né? Então, tudo isso vai valer a paz do último dia, daquilo que a nossa evolução foi feita devagarzinho, um dia de cada vez, lógico, numa encarnação só para você livrar todas as negatividades, é praticamente impossível pela imperfeição que nós temos, né? E já vemos de longe, mas, como eu digo sempre, não importa a chegada, importa a caminhada, não deter na caminhada. Então isso é muito importante, você vai dar paz. Por exemplo, a pior coisa do mundo é se a morte alcançar a gente, com ódio violento, com ressentimento, com mágoa, com desejo de vingança. Eu acho que isso aí é algo
Muito apegado às coisas materiais. Apegado a coisas, a pessoas. Então isso aí é algo que não... E vai atrapalhar. E nós sabemos disso. E às vezes teimamos de continuar. Não é verdade? Então, a paz do último dia na Terra depende do quê? Do nosso comportamento ao longo das vidas, das nossas vidas. O que nós estamos fazendo? Não importa. Até porque a gente nunca sabe qual será esse último dia. É, o ideal é que você esteja preparado todos os dias para ser o seu último dia. Todos os dias. Vivendo hoje como hoje fosse o último dia nosso aqui na Terra. Aí eu faço a pergunta, estou em paz? E se for hoje, pode ser? Pode ser. Né? Pode. Eu estou em paz? Como é que eu estou? Eu sempre pergunto isso para mim. Se fosse hoje, tudo bem? Você sabe que é interessante também. É uma boa pergunta, né? Na verdade, nós não sabemos, né? Quem sabe? Não que seja mórbido, mas toda ué. vez que eu me lembro, assim, eu faço essa pergunta. E se for hoje, tudo bem? Se na medida do possível nós estivermos agindo com respeito, com fraternidade, tolerante, sendo mais tolerante, não guardando ódios, entendendo que as pessoas que estão nos ofendendo estão num nível evolutivo menor, que precisam de luz. Quer dizer, é algo, para muitas pessoas materialistas, surreal, né? Como que eu vou desejar o bem para aquela pessoa que fez isso aqui, que me tirou tudo, que tem tudo? Como que eu vou fazer isso? Então foi difícil, mas sabendo que nosso período na Terra é um breve segundos na eternidade, vale a pena pensar. Porque 90 anos aqui, 100 anos, não é nada. Não é nada. É tranquilo. Isso aí não é nada perante o que já fomos, os milhares de anos e o que tem pela frente. Somos imortais. Isso é algo que não tem como. Como diz os pessoal, nós estamos imorríveis. Imorríveis é bom. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que seguir a nossa... Então, e qual é a chave para a evolução? O que o Cristo está dizendo aqui. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É isso. Enquanto não tiver isso, vai ser difícil. Então, ele fala aqui, ó, passa na hora lá, que a gente já viu isso aqui, imagens movimentadas de toda a inutilidade das ilusões da vida material. A beleza física foi embora. As utilidades da vida, né? Iniquidades, podemos dizer assim até, né? Iniquidades. Aquele mal que você faz por nada, você faz o mal pelo mal. Iniquidade. Você não tem a oportunidade de fazer o bem, não faz e deixa, então quer que se dane mesmo. Fica omisso. Iniquidade, bobeira. Então, isso aí a gente vê. E o exemplo está pipocando ao nosso lado. Esse dia mesmo morreu um amigo meu, de 57 anos. Encontrei com ele uns 15 dias antes. Puf, 57. Estava preparado? Tomara. Mas a grande chance não está. Não está. Pela que eu conhecia, não estou julgando, mas eu acho difícil. Está em estado de perturbação ainda. Deve fazer quanto tempo? 20 dias. É isso aí que a gente vê que nós precisamos. Então, para esses espíritos amargurados, aqueles que não se procuram melhorar, a última frase: para esses espíritos não existe a paz do último dia. Amargurados e desditosos lançam o passado o olhar e reflexionam: se eu pudesse voltar aos tempos idos do passado. Esse ser, meu irmão, ser. Não adianta, agora já foi, tem que ser daqui para frente. Errou? Tudo bem. Porque a pior coisa também que atrasa a evolução nossa chama algo chamado culpa. Não resolve. Tanto que Kardec coloca lá no céu e inferno dizendo que nós temos que redimir aqui agora. Né? A gente tem que arrepender-se, a gente sentir, né, a expiação, a dor e reparar. Puder reparar enquanto pode, enquanto estamos aqui. Ou seja, limpar o coração. Errei, magoei, não quero mais. O que eu vou fazer agora? Não sei. Gente, é a hora de pedir intuição a Deus, aos bons espíritos. O que eu faço? Essa é a hora. E ajuda a virar. De alguma forma. Virar por uma intuição. Virar pela boca de alguém que às vezes nem é seu amigo, que de repente você conversa, fala uma coisa que joga como se fosse uma bomba em você e você acorda.
Já aconteceu comigo várias vezes, pessoas que não conhecem falar coisas para mim que, Deus, por que essa pessoa falou isso? Não tem lógica aí feita, mas tinha toda a lógica possível. E com todos nós pode acontecer isso. É isso que é importante a gente saber. Então pode acontecer sim. Geraldo ou Mariante para ler agora? Qual dos dois? Para o ímpar. Vai, Geraldo. Os que se dedicam às coisas espirituais. Vai lá, 12.1. Nunca nos cansaremos de repetir que a existência no orbe terreno constitui, para as almas mais ou menos evoluídas, um estágio de aprendizado ou de degredo. Junto desses seres sensíveis vivem os espíritos retardados no seu adiantamento e aqueles que se encontram no início da evolução. Para todos, porém, a luta é a lei purificadora. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Para eles que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas, torturantes e sociedades esclarecidas os esperam em seu seio, para celebrarem dignamente os seus atos de heroísmo na tarefa árdua de resistência às inúmeras seduções que a existência planetária oferece. Então, mostra para nós aqui na Terra que tem muitos, as pessoas têm todo tipo de evolução aqui, pessoas que estão iniciando, pessoas que já estão no caminho, e dizendo que esse aprendizado ou de degredo, olha assim, degredo é algo que nós tivemos. Degredo diz pessoal de capela que veio para cá. Degredo que já está ocorrendo do pessoal da Terra que não vai reencarnar mais aqui, já está sendo mandado para outros lugares. Então, isso é um fato. Então as pessoas, quando nós dizer o seguinte, quando nós tivermos a consciência da espiritualidade, ou seja, sabemos que a matéria para nós é um meio, simplesmente um meio, tudo aqui é um meio e não um fim, nós estamos no caminho certo de deixar as coisas nos seus devidos lugares. Por quê? Porque aqui está dizendo que a morte para esses que estão espiritualizados é o que é? Um remanso, que ele diz aqui, né? Um remanso de tranquilidade e de esperança. Cumpriu a missão, ou seja, cumpriu o que foi prometido, acertado no planejamento reencarnatório. Todos nós passamos por isso. Cumprimos um pouco, ótimo. Isso é importante. Então, mostrou caminho, gente. Estamos caminhando para melhora. Com certeza não seremos degradados. É um fato. Todos aqueles que estão no caminho já estão sentindo que dentro de nós existe mais bem do que mal. Quando você não esquece as pessoas que nos guardam, esquece situações ruins, que a gente consegue esquecer, o caminho está ótimo, estamos no caminho. Isso é importantíssimo. Não é os seres perfeitos que não ficaram aqui, não. São os perfectíveis, aqueles que já tomaram consciência e já estão no caminho da melhora, que é o mundo de regeneração. E os que vão são os que se comprazem no mal. Né? No mal. Eles fazem o mal e se comprazem. Pelo mal. Eles se comprazem no mal, eles ficam felizes em fazer o mal. E acharam que o importante é o ter, viver aqui no ter. É isso que acontece. Então, as coisas, a espiritualização realmente é o nosso objetivo. Espiritualização, ou seja, colocar o espírito acima da matéria, acima das coisas mundanas, acima das paixões violentas. Isso é muito importante. Sensualidade, tudo isso aí são coisas que precisam ser domadas, não é ser eliminadas, não, domadas. A emoção é um cavalo doido,
E tem que ser domada, tem que ter a rédea para puxar, isso chega até o ponto, certo? Maria Ângela, 12.2. As almas torturadas. Quão triste, todavia, é a situação dos que no mundo se apegaram demasiadamente às alegrias mentirosas e aos prazeres fictícios. Muitos anos de dor os aguardam nas regiões espirituais, onde contemplam incessantemente os quadros do seu pretérito, em desoladas visões retrospectivas, na posse imaginária das coisas que os obsidiam. Amantes do ouro ali ouvem continuadamente o tilintar de suas supostas moedas. Ingratos escutam os que foram enganados pelas suas traições. Cenas penosas se verificam e muitas almas piedosas se entregam ao mistério de guias e condutores desses espíritos enseguecidos na ilusão e nos tormentos. Só o amor destas almas carinhosas permite que as esperanças não desfaleçam, cultivando-as incessantemente no coração abatido e desolado dos sofredores, a fim de que renasçam para os resgates necessários. Perfeitamente, acabamos de falar. Apego às alegrias mentirosas, prazeres fictícios, os amantes do ouro, os ingratos. Então, só o amor. Então, o que Emmanuel está dizendo para nós aqui, para a gente, resumindo? Que o homem precisa das coisas materiais para o seu bem-estar na Terra. É um fato. Mas é preciso não confundir as coisas com o ser humano. Há uma grande diferença. O valor das coisas é relativo e temporário, enquanto que o valor das criaturas é absoluto e permanente. Então, cuidado do espírito. O resto vai chegando. Certo? Eu vou ler então agora o 12.3. A vida no além é também atividade, trabalho, luta, movimento. Se as almas estão menos submetidas ao cansaço, não combatem menos pelo seu aperfeiçoamento. A lei das afinidades a tudo preside entre os seres despidos dos instrumentos carnais. Olha, é interessante. Eu falo sempre disso. Afinidade, sintonia. Nós, livres do corpo, seremos arrastados de acordo com a lei da afinidade. Se você, como disse há pouco lá, deixou a carne complicada, apegado, tudo, com ódio, com apego, a ouro, tudo, para onde que eu vou? Pela afinidade eu vou me unir com aqueles espíritos encarnados que têm os mesmos gostos, e aí pode ficar centenas de anos, às vezes, perdidos nas trevas. Está me lembrando o livro Nosso Lar, né? É, André Luiz. O tempo todo, porque o umbral necessariamente não existe. Não tem umbral. Um local ali determinado, não. É a sintonia de todos ali que criou. É energia mental, exatamente. E liberta o espírito dos laços que o agrilhoavam à matéria, recebe o apelo de quantos se afinam pelas suas preferências e inclinações. Gente, como é que faz? Então não adianta você querer dar uma carinha de bonzinho, se lá dentro passa o scanner lá, vai ver, você está rindo aqui, mas aqui está tudo podrinho, como é que faz? E aí vai levar a gente, né? 12.4. Bem-aventurado todos aqueles que, ao familiarem seus derradeiros caminhos, encontram a alvorada da paz luminosa e promissora. Nos celeiros da luz recolhe o pão da verdade e da sabedoria, porque bem souberam cumprir suas obrigações morais. À sombra das árvores magnânimas que plantaram com seus atos de caridade, de fé e de esperança, repousam a cabeça dilacerada nos amargores da terra. Divinas inspirações descem das alturas sobre as suas mentes, que iluminam como tabernáculos sagrados e, interpretando fielmente as disposições da vontade diretora do universo, transformam-se em mensageiros do Altíssimo. Esses seremos nós um dia, espíritos felizes. Creio, pode ter certeza, não saber quanto tempo vai demorar, mas vamos chegar lá, vamos, não tenham dúvida. Olha lá. Vamos nos transformar em mensageiros do Altíssimo. É esse o objetivo nosso. Gente, esquece da terra.
Olha para dentro uma noite bonita, você que vai para a roça sempre, está bem estrelado, olha a imensidão. Mas não precisa nem ir para a roça, eu adoro ficar na janela. Eu também Eu gosto. curto teus. Você tira a fotografia do céu de pé. Do sol, do entardecer. Mas- Eu não preciso ir para a roça, não, da minha janela. Mas uma noite estrelada é você fazer a imensidão de Deus, gente, que maravilha. Ver que está tudo isso é criação dele e nós aqui brigando por porcaria. E isso é só o que a gente vê, né? Só que a gente vê. Não, isso é só a Via Láctea aqui. E quantas outras Via Lácteas tem? É, gente. Aí vem a mensagem final. Aos meus irmãos, homens, meus irmãos, olha, atenção para isso. Considerai a fração de tempo da vossa passagem na terra, pela terra. A gente acha que, olha, gente, quinta-feira nós estávamos aqui, hoje não faz, nem sei, já estamos de novo, e amanhã de novo, e o tempo está passando. O Natal, Que eu estava dando. o Jingle Bell do Natal já está ouvindo já. É isso aí. Observai o exemplo das almas nobres que, em épocas diferentes, vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Suas vidas estão cheias de sacrifícios e dedicações dolorosas. Todos os apóstolos tiveram morte trágica. Todos aqueles que vieram foram queimados. Menos João. Só João que morreu, mas também foi exilado, né? Teve uma morte, né? Abandonado praticamente por tudo e por todos, né? Só não foi abandonado pelo Cristo, né? Lógico. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Atrás de vós, a falência religiosa ante os problemas da evolução. Impele-vos a descrença e o egoísmo. Olha aí o que a religião fez, né? O que fizeram com o cristianismo, né? E muitas vezes ficaram descrentes por tantos absurdos que foram criados, né? Impele-vos, muitos se recolhem nas suas posições de mando e há uma sede generalizada de gozo material com a perspectiva do nada, que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram, à falta de cultivadores fiéis, ouve-se a voz do Espírito da verdade em todas as regiões da terra. Os túmulos falam, e os vossos bem-amados vos dizem das experiências adquiridas e das dores que passaram. Há um sublime conúbio do céu com a terra, ou seja, um intercâmbio direto. Vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda a sua grandiosa excelsitude. Vinde sem desconfianças, sem receios, não como os novos Tomés, mas como almas necessitadas de luz e de liberdade. Não basta virdes com espírito de criticismo, de crítica. É preciso trazerdes um coração que saiba corresponder com o sentimento elevado de um raciocínio superior. O que é os novos Tomés? É o verbo para crer, né? Para a gente ver. Outros mundos vos esperam na imensidão, onde os sóis realizam os fenômenos de sua eterna trajetória. Outros mundos, outros sóis. Acabei de falar. A imensidão que nós vamos habitar, breve ou um dia, não sabemos, vamos. Por que ficarmos com as picuinhas na terra? Por quê? Perder tanto tempo com briga de futebol, com briga de política, com briga de religião, com briga de tudo, gente. Analisa. Atraso de vida. Atraso. Dilatai vossa esperança, porque um dia chegará em que, na terra, devereis abandonar o exílio onde chorais, quando desencarne, como seres desterrados. Que todos vós possais, no caso da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz, que representará a vossa glorificação imortal. Preparemo-nos para o desencarne. Esse é o objetivo. Com o conhecimento que a gente tem, agora falta a exemplificação. Verdade? Isso. Alguma coisa a acrescentar, gente?
dica que fica hoje é buscar a perfeição sempre, né? Sempre. Todos os dias, E todos os o momentos. que a Margot falou sempre, será que hoje é meu último dia? É a pergunta que a gente tem que fazer. Será hoje? E se for hoje? E se for hoje? E se for hoje? Por hoje, tudo Estou bem. pronto? E aí? Você sabe que às vezes tem dúvida? E muita dúvida, viu? Será que eu estou pronto para a morte violenta? Mas acho que todos nós temos. A gente fala. Mas a gente tem uma semente, eu acho que tem uma sementinha dentro de nós. Não, eu também não duvido, tem uma sementinha. É. Só que eu acho que a gente estuda, eu já comentei isso em casa, comentei com Acho que na hora a gente grita. A gente estuda a doutrina, a gente estuda, fala da morte, a gente sabe que a morte é só corpo. É. Mas quando a morte nos ronda, a gente treme nas bases. A gente já comentou isso num grupo de amigos. A gente treme nas bases. Quando você vê uma pessoa muito próxima, que está num momento ali, que está indo, a coisa treme. Eu falo, Mas isso é normal. é normal isso. Por isso que eu falei até o Chico. Emmanuel fala que o medo da morte é natural. É natural por quê? Porque faz com que a gente se melhore e tome cuidado. Mas o medo maior que eu acho, Mariana, é que foi colocado um terror dentro de nós desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. É cultural. né? Cultural, vamos para o inferno, cuidado com o inferno eterno. Então isso aí, que nós não somos perfeitos. E aí, as nossas falhas, aquele que não tem essa visão nossa, que o Espírito tem, que não existe céu, não existe inferno, fica aterrorizado, realmente aterrorizado. Eu acho que o medo da morte sadio, vamos dizer assim, seria aquele que a gente pensa assim, eu tenho medo de morrer porque eu posso não estar preparado. Isso. Então deixa eu buscar me preparar porque eu posso morrer. Não posso, eu vou, né? Mas pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu acho que é isso que Emmanuel quis dizer com essa frase dele. Que, Exatamente. Que o medo da morte é natural. Por quê? Porque faz com que a gente se prepare para não ter esse medo. É um trecho do livro dele que eu não lembro mais. Mas é isso, é natural. O temor da morte é natural. Né? Então, a gente Mas se preparar mesmo. é um fato. Eu não sei. É a lei de conservação também. Lei de conservação. Lei de conservação também. A lei de conservação. O medo faz parte da lei. Então, quando é uma morte, por exemplo, por uma doença, por idade, é uma coisa, mas quando você busca a morte, quando você abusa de bebida, de tudo aí essa eu acho que é mais complicada ainda. Mais complicada. Porque você tinha tudo para prolongar. E você corta, às vezes faltando 40, você tinha uma gasolina para 40 anos a mais. Você com 40 anos, você ia até 80, você abrevia. Aí é complicado. Aí o acordar no mundo espiritual não é fácil. Acontece. Ok, gente? Então, Elisângela, faz a prece para nós, para a gente encerrar. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus e a espiritualidade por esta tarde gostosa, por essa horinha que nós passamos aqui, aprendendo, buscando a nossa evolução, o nosso progresso. Que a espiritualidade nos intua a sempre procurar o caminho certo, o caminho correto, que nós possamos todos os dias e todos os momentos buscar a nossa perfeição e que nós estejamos com os nossos pensamentos sempre voltados a Deus e a si mesmo se perguntando, será que é hoje? Eu estou preparada para voltar ao Pai hoje, melhor do que eu cheguei aqui? Que a espiritualidade possa nos intuir sempre, que nossos ouvidos estejam sempre abertos às suas intuições. Vamos pedir também à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber hoje, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura e para o nosso fortalecimento espiritual, também físico. E vamos seguindo, junto do Pai sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação,
livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Pessoal, semana que vem vamos iniciar a parte 2 do livro Emmanuel, Doutrinando a Ciência. Quer dizer, começamos em abril, terminamos agora a parte 1, Doutrinando a Fé. Então, a partir da próxima semana, vamos ver o capítulo 13, as investigações da ciência. Ok? Um abraço a todos.